Juliana e Gustavo, eu imagino que participar de um filme como esse deve mexer ali bastante com as certezas, digamos, espirituais de cada um de vocês. Eu me pergunto, quando vocês assumiram a responsabilidade de protagonizar e de dirigir esse projeto, ele partiu de uma motivação justamente espiritual? Ou foi mais pelos potenciais dramáticos, cinematográficos que essa história real também proporciona, de certa maneira? Para mim, as duas coisas. Para o Gustavo, acho que talvez a resposta vai ser diferente. Acho que para mim, as duas coisas. Eu sempre vivi, eu fui criada num universo muito espiritualizado. Minha avó, os meus pais, então isso sempre foi uma realidade para mim. E aí, quando você se depara com um roteiro que fala, que quer contar a história de uma figura que você não conhece ainda, que eu não conhecia ainda, mesmo tendo sempre tido acesso aos livros espíritas, Chico Xavier, Zíbia, eu não conhecia a história do Zé Arigó. Então, eu já achei interessante poder contar a história. E quando eu entendi mais a Arlete, a força que essa personagem tinha, então juntou a fome com a vontade de comer, eu diria. Então, para mim, tiveram as duas motivações. Eu, no caso, não tive uma formação católica, mas já há muito tempo não tinha nenhum questionamento espiritual, não era um assunto que fazia parte do meu dia a dia. Quando o Roberto me convidou para fazer o filme, lá em 2014, eu fiquei motivado pela possibilidade de dirigir um filme, mas fiquei um pouco na dúvida, será? Mas quando eu li o roteiro, aí eu vi que não era um filme que tratava exatamente de religião. Isso é um elemento presente no filme, né? Ou a espiritualidade, mas ele como você falou, é um filme que tem grandes potenciais dramáticos a partir da história desse ser humano, né? Desse homem, né? Que, assim como ele foi levado a tomar atitudes que impactaram na vida dele por conta da mediunidade, poderia ter sido por outro motivo, né? Uma ideologia, né? Um desastre natural, alguma coisa que fizesse... e era esse tipo de investigação foi o que me interessou. Depois ao longo do processo de preparação para o filme, de pesquisa para o filme, durante a filmagem também, é claro que, né, eu me abri para um pouco mais para a espiritualidade, né? Como você falou, as crenças foram mexidas, né? Mas o primeiro movimento para fazer o filme foi nesse sentido. Sendo um convite que vem em 2014, o fato de você ter dirigido A Cura foi uma consequência? Porque também, de certa forma, tem alguns temas presentes na série. Tem um pouquinho a ver, sim. Porque, na verdade, o que acontece? O Roberto tinha acabado de fazer a sessão de terapia com o Celton. Sim. E convidou o Celton para fazer o filme. Assim, ele não convidou, mas que tem um filme e tal. E o Celton, eu conheço o Celton já há bastante tempo, a gente já fez alguns trabalhos assim. E eu tinha feito A Cura e o Celton era, né, a pessoa que fazia a cirurgia hospital na série. E aí o Celton me indicou. E o Roberto tinha visto uma série que eu tinha acabado de fazer, que era o Brado Retumbante. E aí acabou, foi um pouco... Teve a ver um pouquinho, sim. Isso entrou na motivação. Eu quero perguntar sobre a Dona Arlete, porque, enfim, esse é um filme centrado na figura do Arigó. Ela poderia ser uma figura bastante secundária aqui nessa história, mas ela se impõe muito como uma esposa que defende realmente o marido e que, de certa forma, também é vítima dos reveses que esse dom que ele herda acaba trazendo. Eu tenho muita curiosidade de saber um pouco mais sobre a construção da Arlete nesse sentido, que, por exemplo, vocês acharam muito curioso em relação a ela no processo de pesquisa para a realização desse filme. A gente tinha bastantes informações sobre a Arlete, porque a família teve muito presente ali durante as gravações e tudo mais.
Mas eu acho que o principal que a gente precisava saber sobre ela estava muito ali no roteiro. Sim. Que é essa mulher muito forte e muito resiliente diante das condições dele, né? Acho que desde o começo, desde quando os eventos começaram a acontecer com ele, vamos investigar o que é, vamos fazer os exames, achava que poderia ser algum problema fisiológico. Então, na leitura do roteiro, já deu para entender que essa mulher é o esteio mesmo desse homem, que talvez se não tivesse sido o apoio dela, ele poderia ter sucumbido ou não ter levado a cabo esse dom ou dor, ou enfim. Então ficou nesse lugar mesmo dela não ter abrir mão do que ela gostaria, mas de ser se desenvolver espiritualmente junto com ele e se melhorar. Acho que no final das contas é para isso que a gente vive a nossa fé, para se melhorar. E nesse sentido, ela sendo católica, ela foi para esse lugar de melhora, de atender a um chamado maior, a um chamado grandioso, que veio, por acaso, veio através dele, mas que virou todo dela também. Juliana, só para encerrar, eu jurava que depois dos elogios que você colheu ali com a Despedida lá em 2014, 2015, você ia trabalhar bastante em cinema, mas os projetos foram um pouco mais esporádicos. Me pergunto se após Predestinado e nessa atual fase da sua carreira, cinema vai ser algo que você talvez volte a investir com mais frequência? Eu acabo recebendo muitos convites para a TV e a televisão toma muito nosso tempo. Essa é a grande verdade. Um projeto de novela acaba tomando 1 ano do nosso tempo. Então, é difícil e não dá para conciliar. Se você está fazendo uma novela, você não consegue fazer um filme. O Predestinado, por exemplo, eu tinha acabado de fazer A Força do Querer. E eu estava bem cansada. Mas eu falei, são nessas brechas ou nunca. E eu gosto de fazer cinema, eu gosto do processo. Então, assim foi. Agora é a minha tomada de decisão agora tem muito a ver com isso. Dar um tempo dos projetos que tomem muito meu tempo para poder pulverizar escolhas entre cinema, séries, enfim. E ter um pouco mais de poder de escolha. Sim. Muito obrigado pela entrevista e sucesso com o lançamento de Predestinado. Obrigada a você.